Está começando o CS ICX Avançado, o podcast para você que quer sair do básico em Customer Success e Customer Experience. Eu sou Vinícius Bento, sou Head de CS da Customer X e host desse programa aqui maravilhoso que toda semana você tem um episódio inteiramente gratuito aí nas suas plataformas favoritas, Spotify e YouTube, ambos em vídeo. Muita gente está ouvindo, estou acompanhando aqui as métricas, mas não está vendo o vídeo. Então recomendo, caso você seja uma pessoa como eu, gosta de ver podcasts em vídeo, está lá. É só entrar no YouTube ou no próprio Spotify, tem vídeo, beleza? Galera, hoje assunto, você sabe que a gente gosta de ir direto no assunto aqui. Hoje o assunto é sobre liderança em Customer Success e essa dificuldade que a gente tem, né? Então, sobre liderar do dia a dia, algo que eu trago bastante aqui pra gente, quase em todos os podcasts eu acho que eu falei sobre a estatística de 64% das lideranças em CS acabaram sendo demitidos ou saíram por algum motivo em 2024. Tá? Ainda não fiz a métrica de 2025, vou levantar para vocês e a gente vai discutir provavelmente em próximos papos aí. Então fique de olho. E para a gente falar de liderança, trouxe nada mais nada menos que ele, Louis von Holleben, o cara aí escritor já de um best-seller de Customer Success, inclusive é o nosso Dom Casmurro aí do CS, por que não? Um cara reflexivo e que tem um Bentinho na sua vida aí, né, Louis? Tudo bom? Como você está, meu querido? Tudo certo, meu querido. Cara, obrigado pelo convite pela primeira vez. Está sendo fantástico aí a experiência de ouvir e passar também pro meu time hoje o podcast, né? É muito bom estar aqui também. Obrigado pela apresentação. E hoje, enfim, estou como head de CS Next Suite, né? Com um time bem bacana e vivendo muito dessa questão de liderança que a gente vai conversar. Então, estou animado com o papo aí, afiado, né? Vivendo essa coisa toda no dia a dia aqui. Valeu pelo convite de novo. Maravilha. Uma das melhores palestras do CS Day de 2025. Cara, parabéns, foi muito boa a tua palestra. Gostei Boa. bastante do conteúdo e você trouxe um ponto lá que me chamou bastante atenção, que era um detalhezinho, uma frase que era, depois você pode complementar muito melhor que eu, mas você falou que antigamente você usava um especialista em CS e nas horas vagas você era líder. Agora você inverteu essa ordem, né? Como é que é isso aí? Cara, sim, eu acho que basicamente essa questão, talvez até líder fique mais difícil de entender, mas gestão de pessoas, praticamente, eu acho que dá pra falar melhor. Então, um cara que sabia muito de CS, muita jornada do cliente, onboarding, ongoing, toda essa função, né, que todos vocês ouvintes estão carecas aí de saber e aprender, né, e que deixava talvez a parte de liderança e gestão de pessoas um pouco de lado, sabe, em geral. Então tá se reinventando nesse nível de gerir pessoas, sei lá, tá fazendo um PDI melhor do que já fez, tá fazendo um ano mais bem preparado, com melhores perguntas, tá conseguindo fazer team buildings, todos os rituais de liderança, uma boa weekly, uma boa reunião semanal de time, uma boa, a gente chama aqui na Trask Suite de CS Retro, né? Como é que foi o mês passado? Fazer uma boa CS Retro com dados úteis para o time ter noção do porquê das coisas que estão acontecendo. Então, acho que essa parte de rituais específicos, né, de liderança, ela fez bastante falta durante algum momento, assim, de liderança na minha vida, e agora, quase como um clique, assim, de começar a voltar mais para esse lado, né? Perder mais tempo é, consumindo conteúdo de liderança. O podcast que eu gosto muito de John Maxwell, adoro o cara, até recomendo sempre ele. Pô, tá ouvindo mais John Maxwell no meu dia a dia. O que que ele sabe sobre CS? O que que ele fala sobre CS? Zero. Nada, né? Porém, fala muito sobre liderança e de repente eu consigo ter algum insight específico que, sei lá, meu time pode bater meta ou uma pessoa pode ser reintegrada, né? Uma pessoa que entrega aqui dentro, que é high performer, por causa, né, de pontos de gestão de pessoas que tangem, né, o nosso universo de CS por consequência da gente ser líder, assim, sabe? Então, eu acho que foi muito disso e voltei para os básicos, assim, voltei para o meu básico, os livros que eu lia lá no começo, acho que na época de RD, quando não era líder lá, mas estudava liderança junto com as lideranças lá para né? Tava participando junto ali das coisas por ser trainer na época ali da galera, tipo enablement que a gente chama hoje, né? E eu participei de muito treinamento de liderança e peguei muitas dessas referências de livros e tal, e fui esse ano, assim, um pouco mais a fundo, revisitar isso, sabe? Pegar os basics, as coisas que me fizeram mais me empolgar, os autores, os livros, né? Os vídeos, os TED Talks, tá tudo
para conseguir revisitar e tentar trazer nesse desafio que está sendo o maior da minha carreira, porque é muita gente. São 50 e poucas pessoas no time de CS, então se eu não tiver isso na ponta da língua e não estudar mais, cara, eu fico para trás como líder, né, em geral. Então, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Show de bola. Cara, eu lembro nas conversas que eu tinha em benchmarks indo lá na RD, eles falavam bastante sobre como às vezes era ruim trazer uma pessoa high performance da operação para transformar ela em líder, que isso geralmente não funcionava. E eles foram aprendendo isso ao longo do tempo, foram aperfeiçoando essa questão, mas no começo era isso. Você puxava uma pessoa high performance operacional ali do time, CSM, transformava em líder, e aí essa pessoa entrava como um líder júnior para aprender toda essa jornada e como ser um high performance em liderança, que é outra coisa totalmente diferente, né, cara? Uhum. Legal. Cara, dando spoiler aqui sobre a nossa agenda para a galera que está ouvindo, a gente vai falar agora sobre essa dança de cadeiras em liderança e como que a gente pode entender esse fato, né? A gente não está aqui também como bastião dos melhores líderes do mundo, não é esse propósito da gente se vangloriar das coisas, as conquistas que a gente tem. Aqui é para a gente discutir sobre liderança em CS e essa dificuldade que a gente vê, tanto é, cara, tem grupos muito engajados de líderes de CS. A gente tem alguns grupos de líderes bem engajados em CS. E, assim, fora CS, eu não vejo isso nas outras áreas, por exemplo, em vendas, marketing. Tem alguns grupos, obviamente, desenvolvimento, todo mundo tem a sua comunidade, mas em CS, o grupo de liderança do CS é extremamente engajado e solícito a fazer benchmark. Então, a gente vai discutir sobre isso, dança das cadeiras, a gente vai discutir sobre mudanças no geral, né, o tempo todo ali em relação a mudança de processo, mudança de CSMs, times, né, e sistemas, né, por que não? A gente vai falar também sobre a influência do C-Level dentro da operação. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente precisa tocar bastante. Essa seria uma agenda já bacana para a gente discutir aqui. Né? Se der tempo, a gente vai falar Uhum. sobre o valor, né, que o CS acaba trazendo para a empresa e quão difícil é administrar time, administrar tempo operacional e ainda vender o CS internamente constantemente para mostrar, ó, tá trazendo resultado, galera. CS traz resultado, né? Não é só custo. Né? E também, se a gente conseguir discutir no finalzinho sobre o lado emocional de liderar, né? Não é nada motivacional aqui, mas é mais nessa linha de engajamento mesmo dessa pessoa aí que acaba assumindo essa cadeira. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa questão da dança das cadeiras, tá? E aí eu trago aqui um questionamento, né? Que é o que a gente acha, né? O que você acha que acontece tanto aí no Brasil para ter essa alteração de cadeira aí, né? A culpa é do mercado, é das empresas, são das pessoas, ou é de Boa. tudo, enfim. Cara, legal. Eu acho que é uma pergunta, depende de N fatores, N casos, tamanho da empresa e mercado, etc e tal, mas eu acho que no nível de empresa, é, a gente tem que sempre se perguntar, sei lá, se a startup está iniciando ou se está, tipo, num momento mais, sabe, de primeiros estágios, primeiras etapas. Será que chegou, no, por exemplo, no Telo Product Market Fit, né? Será que, tipo, a gente já achou o fit do mercado com um produto que a gente está criando naquele momento, ainda mais nessa era de AI que as coisas mudam, né? Ao longo do caminho? Será que existe defensibilidade, essa palavrinha muito, né, às vezes pouco falada para o nosso mundo do CS, mas os moats, né? Esses mas essa defensibilidade antes em volta da empresa para que não consigam atacar a empresa. Existe defensibilidade porque essa feature aqui é incomparável ou porque isso daqui é muito melhor que o concorrente de alguma maneira, né? Então, o produto está gerando, sei lá, redução de custo, o produto está gerando aumento de receita, o produto está aumentando produtividade de maneira direta. Eu consigo, quando o financeiro perguntar por que a gente está usando e pagando, né, essa ferramenta, essa plataforma, essa solução, o que ela está gerando para a gente? Que se consiga defender, né, de maneira rápida o nosso produto em geral e tal. Então, assim, óbvio que tem cases, até falei ontem sobre isso com outra pessoa por WhatsApp, tem cases assim, tem posição de head de CS ou coordenação,
que são turnaround, assim. A coisa está indo mal, no time não tinha liderança, sei lá, a gente está passando por um perrengue específico, vem nos ajudar a virar o jogo aqui com sua expertise, né? Não é que toda a posição de CS tem que ser tudo, nossa, que lindo, tá tudo lindo, a pessoa anterior deixou tudo redondo para mim. Acho que é mais raro até. Mas mesmo assim existem um ponto que é, sei lá, falha da empresa, falha de produto, ou às vezes o timing, que para investimentos é muito, né, claro, às vezes a minha startup não deu certo pelo timing. Então tem muita coisa desse tipo que às vezes não chega num nível quase de culpa da liderança. Porém, aí entra o outro lado da moeda que eu também tenho que defender, tipo, porra, founders, C-level, etc e tal, que às vezes está insatisfeito com alguma liderança. Nós, liderança de CS, eu acho que, cara, a gente tem que se reinventar, sabe, como um todo, em geral. A galera de CS, eu sinto que o Bento falou muito bem, né? A gente quer muito bem, a gente, pô, troca bastante, as lideranças em si, isso é muito legal, acho que é uma comunidade super engajada, mas eu ainda acho que a gente tem que se interessar, por exemplo, em estudar mais sobre produto. Que a gente tenha que estudar mais sobre produto, cara, como é que o produto funciona, é concebido, como é que o meu produto aqui dentro, como é que são os PMs, ou tipo, como é que o time tech, os engenheiros, como é que eles pensam, o que eles estão pensando, como é que nosso roadmap, por que dessas coisas, né, dentro da empresa e até estudar fora da empresa, o podcast do Lenin, por exemplo, coisas fantásticas que a gente tem hoje em dia, né? Ler sobre financeiro, cara, financeiro, a gente deveria saber entender, cara, diferentes pontos, da EBITDA, COGS, todas as coisas que a gente fica, não, é apresentação do financeiro lá que eu nem entendo, né? Todas essas siglas e etc e tal, e começar a entrar um pouco mais nesse mundo, sabe? Especificamente, para que eu acho que por consequência disso a gente tenha visão sobre a coisa, como liderança de CS. Que a gente não fica na nossa bolha do churn, a nossa bolha de onboarding, a nossa bolha dos mesmos negócios, assim, sabe? E até brinquei esses tempos assim, se hoje eu gastasse, se eu tivesse R$ 10.000 de budget da empresa, né? Ou eu juntasse um dinheiro e tal. Pô, Lu, tu gastaria em quê? Tu gastaria em cursos de CS, em coisas de CS, né? Somente dentro do nosso universo. Eu te falaria que pelo menos, cara, maioria pelo menos desse valor eu gastaria em entender mais startups, SaaS, venture capital, private equity, AI, financeiro, produto de outras maneiras. Então, conseguiria entrar um pouco nesse universo para ter essa visão mais ampla e conseguir tomar essas decisões talvez mais impactantes que tem a ver com o momento da empresa em geral, sabe? Então eu acho que também saiam da bolha pessoas de CS, né? Saiam da bolha lideranças, assim, saiam, furem um pouco dessa bolha para conseguir ter um pouco mais visão do todo, né? E melhorem como lideranças também, sabe? Então, não sei o que tu acha, assim, mas eu sinto que a gente está um pouco atrasado nesse nível. As pessoas sabem tudo de jornada do cliente, mas não conseguem ler uma planilha financeira da própria empresa, sabe, sem ter muita dúvida ou sem ter noção do como é que impacta o seu negócio em si. Sim. Cara, são vários fatores que eu acredito. Eu acho que você foi muito na linha do preparo, né, que a gente comentou. Então, no Brasil, isso tem acontecido, essa mudança de carteira por N fatores. Você trouxe vários fatores. Mas eu acho que você trouxe também e pontuou essa questão da falta de preparo, de pessoa não entender muito sobre métrica financeira, produto. Acho muito legal. Uma coisa que eu tenho visto de paralelo é, é que o head de CS, a pessoa que está à frente da operação, muitas vezes ela não sabe. E aí a gente cruza com as pessoas que estão saindo e as dificuldades que elas tiveram, porque hoje eu trabalho num software de CS, então eu sei, consigo medir quem são as pessoas que saem e entram, né, das suas cadeiras, e também eu consigo medir o tempo que ela levou para construir uma jornada que rode, né, que comece a rodar. Os heads com maior performance, eles rodam as suas jornadas em período mais rápido do que quem não quem acaba saindo das Uhum, suas operações. Então esse já é um indicador interessante de velocidade, de tração. Então é, e essa é uma questão também que preocupa o C-level, né? E a gente tem que estar de olho nisso. O C-level, ele sempre tem aquela pulga atrás da orelha sobre os processos e as pessoas que ele botou à frente ali para cuidar. O ideal é que ele tivesse confiança em todo mundo, mas o ponto com o CS é muito maior do que as outras áreas. Por quê? uhum, Porque o budget acaba sendo reduzido para todo mundo, então
E o CEO, a cabeça de CEO, esse level sempre quer trazer mais budget para vendas e marketing para captação de novos clientes. E isso tem sido histórico, né? A gente tem visto o COGS de CS, que é o quanto a gente tem a porção ali do faturamento líquido total, enfim, bruto total da empresa. O COGS ele tem diminuído ao longo do tempo. Então, em 2017, 2018, a gente tinha um COGS, a gente, digo, a área de CS e suporte, tinha um COGS de 12%, a gente via algumas empresas com 12%. 2020 já caiu bastante por conta da era da eficiência, já foi para 9%. 2024 tem um relatório da SaaS Capital muito interessante sobre isso. Eles trouxeram que no ano de 2025 o COGS atual está em 8%. Uhum. E você trouxe com, acho que o Rodrigo, ele trouxe uma palestra, o Rodrigo do que é a C-Level da Suite, certo? Desculpa, o Danilo. O Rodrigo é Danilo, CEO. O isso. Danilo que fez essa apresentação que você tá comentando. Ele foi lá no Saster, né? Esse ano. Foi. O Danilo foi, né? Tem 3 sócios, Rodrigo CEO, o Danilo e o irmão dele, o Vini. O Danilo e o Vini foram pro Sacer e voltaram explodindo. Exatamente. E aí eu lembro de uma frase que ele trouxe numa das palestras, ele falou, o COGS que eles divulgaram no Saster para CS, suporte está em 7,5. Ou seja, Uhum. de um ano para o outro caiu 0,5%. Ou seja, a gente está perdendo mais receita. A gente está perdendo mais evidência dentro da empresa e investimento. Porque as coisas também estão evoluindo em relação a IA e automações, né? A gente Uhum. vem trabalhando, a área de SESI vem investindo bastante em automação, então o investimento ele tem diminuído. Então nesse cenário onde o RedCS demora muito para entregar os seus testes, a gente tem o maior risco. Então esse é o maior ponto de atenção Uhum. que eu traria para quem é líder de CS o tempo que você entrega para mostrar valor. Às vezes o Uhum. valor não está nem ligado a quanto você trouxe de upsell e cross-sell ou redução de churn. É valor mesmo percebido. Uhum. E aí pode ser até um NPS. Às vezes você traz um NPS ali positivo, clientes trazendo cases e depoimentos, já é valor percebido também para a liderança. Então essas coisas Sim. que eu trago. Cara, eu acho que faz sentido. Existe um livro que, na época, quando eu fui assumir alguma posição de liderança mais desafiadora, assim, eu lembro que foi me recomendado que era os primeiros 90 dias, né? Então ele fala muito claramente que tem dois tipos de coisas. Tem coisas um pouco mais estruturais, que elas podem levar um pouco de tempo, tipo, sei lá, cultura do time. Ah, o time era acostumado, sei lá, eu brinco, né? O time era uma família, todo mundo era família, né? Família, tu tem que, né? Apesar das coisas, uma coisa ou outra, tu tem que sempre abraçar, e tua família é tua família. Mas isso é um time. Isso é como se fosse, compare mais do que um time de futebol, um time de basquete que tem que ganhar um campeonato, né? Isso é comparável ao seu time de CS e não a família. Tipo, essa palavra, pra mim, sinceramente, até é ruim, porque daí fica difícil de tocar muita coisa. Então, putz, partes culturais, não é da noite pro dia que a liderança vai conseguir virar, vai ser aos poucos, cria um team building, cria uma relação, rituais, aos poucos vai se transformando num time, por exemplo, se essa é uma problemática. Então, tem coisas que esperam um pouco mais, tudo bem. Só que tem outras coisas, que esse livro traz muito bem, que são band-aid. Tira o Uhum. band-aid rápido, velho. Isso daqui já tá errado. Tipo, essa métrica a gente tá calculando errado. Vamos lá. Não vamos botar um deep, sabe? Bota uma lupa, vamos passar 3 horas com essa pessoa, contratar uma mentoria se for preciso. Tipo, alguém vai ter que nos ajudar porque essa métrica está errada e a gente está vendo tudo errado aqui na empresa por esse motivo. Então, isso é band-aid, isso tem que ser mais rápido. Então, vai muito dessa liderança, né, de CS. Eu sei que tem líderes que estão ouvindo que querem ser líderes. Pô, mas eu sou mais júnior, né? Como é que eu vou ter essa visão? Mas aos poucos tenta exercitar isso, né? Conte com mentores, talvez com mais experiência, com cursos específicos. Aí sim entra, né, o conhecimento dentro de CS, que seria bem interessante. Mas esses band-aids vão ser tirados muito por influência dessa pessoa, né, que vai falar para o C-level ou para o founder e falar, cara, a gente tem que focar nesse ponto aqui, tá? Isso é para ontem, a gente deveria estar mudando isso já para a semana que vem, pois eu creio que é um impacto, aquela bolinha vermelha, né, Uhum. bolinha vermelha, amarela e verde, né? O que que é bolinha vermelha? O que que é impactante que, cara, isso tem que ser rápido, é low hanging fruit, a gente tem que só decidir, muda um playbook, a gente vai começar a rodar e testar. Então, essa rapidez que o Bento comenta. Se a gente ficar naquele ritmo que eu falei, né? Transformar a família em time, que não é de um dia para o outro, é um exemplo, né? Se tudo for nesse ritmo mais lento, 3, 4, 5 meses e vai indo e tal, entra naquela estatística do Bento de repente de, porra,
a pessoa vai muito nisso. Ben Horowitz, ele escreve, né? Tenha medo de lideranças que você contrata, que elas falam muito em aprender. Ah, o que você vai fazer nos teus primeiros 90? Eu vou aprender, eu vou somente ouvir, eu vou captar as coisas. Quando a pessoa fala muito assim, quer dizer que talvez ela fique um pouco mais passiva, reativa, demora mais para as coisas, e CS não vai ter esse tempo. Então tem que ouvir, tem que fazer one-on-one com todo mundo, tem que ajudar, porém tem coisa que é band-aid, velho. Então, Sim. saber ter essa visão para dividir o que é o que, isso é fantástico, assim, tipo, daí dá para fazer algumas coisas mais rápidas mesmo. Legal. Eu acho que organicamente também a gente já está entrando no próximo ponto aqui, que é a questão de mudança, né? A área em si ela acaba mudando. E não sei se tu já percebeu, assim, conversando com líderes de CS, eles o tempo inteiro, qualquer tipo de operação e qualquer tamanho, eles sempre vão falar: a gente está estruturando a área. Uhum, A gente está estruturando. Não, agora a gente está estruturando a nossa área. Então isso se repete bastante. E eu particularmente tenho visto, trabalhando com muitas áreas de CS, muitas lideranças de CS, que não vejo um final assim. Até eu lembro da Mari, eu já gravei um podcast com a Mari Assis, ela foi head de CS da Facebook, do Meta, né? E ela falou uma vez nesse podcast que ela falou, cara, a área de CS é escopo infinito. Ou seja, a gente tem trabalho pro resto da vida, o tempo inteiro. Se uhum, deixar é escopo infinito, não tem fim assim. uhum. Então, esse estou estruturando, meio que a gente tem que deixar já bem maduro na nossa cabeça de líder, que é o tempo inteiro eu vou estar estruturando. A partir do momento que eu lancei a V1 de toda a minha estrutura, NPS, pesquisas, parte de tarefas do time, a parte de liderança em si, de PDI e tudo mais, estruturei toda essa questão. Vou estruturar a V1, depois eu vou ter a V2 e depois a V3 e nunca vai ter um fim. Então você está sempre estruturando. Então esse sentimento de que precisa de um fim, eu particularmente, eu acabo vendo que não tem fim. Então a gente precisa entender que o tempo inteiro a gente está estruturando. E aí eu trago isso para a roda, assim, e questionando mesmo, né? Por que a gente está sempre com essa necessidade de estar estruturando? É questão de falta de visão, falta de paciência, de falta de dados para comprovar alguma coisa? Então, o que, Cara, que, eu que, acho que que você acha? é, não necessariamente. Eu acho que se acontecesse tudo perfeitamente, vamos dizer assim, nenhum funcionário saiu, Uhum, nenhuma liderança foi embora, sabe? Tá tudo acontecendo bonitinho, a gente tá crescendo organicamente, de maneira X. Novas complexidades surgiriam naturalmente, porque o cliente é complexo, porque o cliente exige mais coisa, porque vai chegar a maior conta de todas que a gente tem que atender e fazer um onboarding diferente. A gente acabei de sair de numa reunião recente assim desse nível, né? Vamos chegar a 3 clientes que talvez sejam grandes clientes, a gente tem que mudar, então vamos fazer uma coisa, vai indo, sabe? Então a gente simplesmente vai andando. Em empresas de alto crescimento, com certeza. As que não estão em alto crescimento, sei lá, estou falando de uma agência que atende os mesmos 10 clientes há muitos anos e vão continuar. Talvez o CS seja um pouco mais previsível, dê para fazer com mais calma, uma coisa mais personalizada para esses 10 caras ali, por exemplo, né? Mas a gente está falando de empresa tech que cresce bastante, cara, não tem erro. Sempre vai ter. Eu costumo falar que é como se fosse um jogo de xadrez com peças que são adicionadas ao longo do jogo, sabe? Nunca vai acabar, realmente tem escopo infinito em si. Um ponto para dessa questão, talvez, de provar como funciona, o que tem me ajudado bastante, por mais simples que pareça, o framework que eu até falei com o Bento, né, que é a pirâmide de Giacomelli, aquela. A gente falou um pouco disso na palestra da CC Academy também ali, mas o escopo básico da pirâmide. Atividade que meu time faz. Terceiro, o ponto de cima, né? Resultado macro dessas atividades. Então, tipo, cobertura de carteira é um exemplo, né? Segundo ponto, ROI para o cliente. Quanto ele teve de ROI. E primeiro ponto, o resultado financeiro da empresa a partir disso. Tendo essa esteira, né, de atividade, resultado da atividade, ROI para o cliente e resultado financeiro para a empresa, toda atividade que basicamente não me ajude a subir essa pirâmide para chegar no resultado financeiro da empresa, uhum. ele pode ser um projeto ou uma iniciativa, uma mudança que eu estou reestruturando lá, que não tem tanta utilidade, né, na prática, em geral, sabe? Então, exemplo de uma frases interessantes, sei lá, que uma liderança olhando para isso conseguiria falar com mais propriedade. Se a gente estruturar a educação para os clientes dessa maneira, a gente vai gerar tanto em torno de 6 meses. Ou a gente consegue poupar tantas calls e isso tem um custo de 2 ISMs a menos aqui.
Se a gente trouxer um CSM Júnior para implantação, sei lá, um CSM, um ISM Júnior ano que vem, a gente acaba com um problema de atraso dos clientes por esse motivo. A gente fez uma conta de padeiro, usou AI, fez isso aqui, cruzou com esse dado. Se o nosso ISM, por causa daqueles clientes específicos grandes que estão reclamando de agenda, eles começarem a fazer um horário das 8 da manhã com a agenda já aberta, a gente mata isso daqui, porque daí eles vão chegar tanto de ativação e a gente vai conseguir. Então, esse tipo de frase, sabe, de conseguir entender, então, capacity, headcount, escolhas de ferramentas até para usar ao longo do caminho, tipo, esse tipo de coisa tá envelopada e ter uma certa estrutura, eu entender que isso sim tem que gerar, no fim das contas, como a pirâmide do Giacomelli diz, né? ROI para o cliente e depois resultado financeiro para a empresa, eu consigo entender o que está impactando mais. E aí essas decisões do que eu tenho que fazer, elas podem entrar, elas podem esperar, e eu até posso dividir dessa maneira que eu falei, o que é bolinha vermelha, o que é amarela e o que é verde. São coisas que eu poderia estar, vou reestruturar toda a parte de ongoing da minha empresa. Cara, não, eu não vi, não é a coisa mais prioritária agora, porque o suporte está pegando fogo, meu amigo. Uhum. E tem gente saindo por causa disso, e tem gente sendo detrator em grupo de WhatsApp de cliente por causa disso. Então deixa o ongoing um pouco de lado, porque não está com números ruins, e vamos focar, bota a lupa no suporte agora, porque eu consegui ver essa correlação entre as coisas em geral, sabe? Então, é quase essa liderança de CS, ela é feita de escolhas, de priorizações, né? E trazendo dados para conseguir tá costurando, orquestrando, como a dona Weber bota no livro, né? Orquestrando, que é ótimo, né? Orquestrar essa parada toda, que eu acho que é o principal desafio, assim. Legal, perfeito. Eu acho que essa questão de ansiedade também tem que ser bem setada, porque o que gera bastante atrito para a liderança hoje Uhum. é justamente essa questão de ansiedade e de esse anseio de querer estruturar e entregar algo pronto, algo em escala, ó, agora está escalando. E às vezes é isso que você falou, assim, cara, tá pegando fogo aqui, eu preciso apagar esse incêndio primeiro. E enquanto isso, eu estou estruturando aqui e entregando. E aí, bom, de um lado eu falo que eu tenho que. As pessoas com maior performance elas entregam rápido as coisas. E de outro eu digo que é mais tranquilo você ficar. Então, assim, é confuso, galera. A gente está aqui discutindo Sim. e. Cara, vou dizer uma coisa assim, aqui na ESC eu tenho um ponto bem legal que já era feito há anos, que eu sempre elogio, falo, pô, que massa que é assim, e às vezes a galera de dentro nem entende direito por que que é massa, mas eu acho muito legal que é muito fixo nessa questão dos projetos, eles têm que ser apresentados no quarter anterior sobre o Uhum, quarter seguinte. Então, quais são os projetos que a gente vai defender dentro de onboarding, de enterprise, dentro de suporte, dentro de ops, dentro de education, né? Enfim, dentro de suporte. Tem que ser apresentados esses projetos para os founders aqui dentro. Isso é bem interessante. No final do quarter anterior. O último mês de um quarter é sempre falando sobre o próximo, uhum, em geral. E aí se dá ok, vamos ver essas métricas, ok. Os projetos macro, né, dessas pequenas áreas aqui, eles são aprovados já no quarter anterior e a galera toca as tasks, digamos, para chegar nesses projetos e para estar entregando com eles, assim. Eu tenho um muito birabolante que vai entrar. É difícil ele entrar se não foi falado antes. Então a gente também tenta, se não fica sempre esse ponto que tu nunca sabe, né, onde é que tá e tal. E a gente tenta transformar todos os KPIs, eles também entram com bastante registro aqui e tal. Então tu não consegue fugir dos KPIs e OKRs que foram tratados no final do quarto anterior também. É meio que uma reunião em tempos no mesma semana assim dos projetos e de OKRs e KPIs. Então tu é obrigado a reportar isso, né? Os CSMs aqui, por exemplo, toda semana eles estão reportando o seu net revenue churn ali nessa ferramenta que a gente usa e tal, tipo, tu não foge deste centro, tu sempre tá voltando e olhando pro centro de volta, sabe? uhum, legal. É uma perspectiva que eu tô gostando. É legal porque tu não foge. Ah, esqueci de ver Net Revenue. Não tem como fugir. Tu tá reportando obrigatoriamente, assim, entendeu? Então é uma coisa mais bacana. Claro, tem coisas que, como a gente falou, tá pegando fogo nessa parada, a gente tem que fazer alguma coisa sobre, Uhum. né? As peças são adicionadas, mas pelo menos tu não foge muito do alinhado para esses próximos 3 meses ao menos, né? Eu acho isso bacana aqui para os times de CS. Legal, show de bola. E para finalizar aqui, a gente vai falar sobre a influência do C-Level, né? Qual que é o maior erro, né? Qual que é o maior erro que a gente vê aí da diretoria, que a diretoria comete em relação a gente, à liderança ou até mesmo ao time de CS como um todo, né? E como que o líder, a gente consegue ensinar para a liderança sobre a área de CS
sem parecer que a gente tá na defensiva, sabe? Sim. Cara, eu acho que o primeiro ponto até eu botei quando eu comecei é, eu escrevi quase um playbook assim de como trabalhar comigo, que eu usei e estou usando para todas as lideranças novas. E o primeiro one-on-one é isso, assim. O terceiro ponto, eu acho, do como trabalhar comigo que eu botei e que eu gostaria que eles até fizessem com o time deles, né? Também, tipo, como trabalhar comigo, cada liderança fazer com seus liderados seria fantástico para a empresa inteira, assim. Mas um deles é entender o porquê das coisas, cara. Entender o porquê das coisas. Por que que a gente bateu o churn? A meta, por que que a gente não bateu? Por que que a expansão foi batida? Por que que a expansão foi pífia nesse mês? Nosso cross-sell, nossa expansão, nosso upsell. Por que que o tempo médio de onboarding dobrou nesse mês, comparado ao anterior? Por que que esse CS faz o dobro de calls e performa o dobro do resto do time dele? Que que ele, Então, entender o porquê dessas coisas, correlacionar, né, esses acontecimentos específicos com esse resultado que a gente falou lá do ROI do cliente, resultado financeiro para a empresa, das atividades do time, como eu falei da pirâmide de Giacomelli, cara, isso é fantástico porque tu vai mostrar, se te contrataram para liderança de CS, tu tem que saber mais que eles, né? Provavelmente os founders têm um background que talvez não seja de CS. A geração de CEOs que foram CS, acho que ainda vai surgir com mais afinco, ainda não. Ainda é aquele CEO dev, desculpa, é aquele founder dev, é aquele founder de marketing, é aquele founder vendedor, né? O founder CS ainda está engatinhando, né, em geral. Então, provavelmente você saiba mais de CS do que eles. Então, explicar o porquê dessas coisas e o que deve ser feito é o primeiro ponto. E o segundo ponto, cara, dados, né? Basicamente, parece clichê falar, mas como é que você conta essa história de dados? Não é só gerar, bota um print de um gráfico que ninguém entendeu nada. Uhum. Que história está contando, né? Eu falo pro meu time, legal, bota esse gráfico nessa reunião de planning que eu até falei agora, bota gráfico, massa, para ilustrar melhor. Só que vocês são obrigados a botar uma lâmpada, aqueles emojis de lâmpada, e explicar em uma frase o que tu quer dizer, ou três coisas, 3 a 5 coisas no máximo, que insights tu quer dizer para levar esse bendito desse gráfico. Senão fica só um slide que tu vai ter que explicar ao vivo, ninguém nem entendeu por que tu trouxe esse negócio em geral. Então, contar as histórias, né? Explicar o porquê das coisas, esses insights serem gerados, né? Uma frase que eu vi recentemente que eu estou gostando, assim, não dependa de CSOps, sabe? Não dependa de um CX para te gerar essa história, para gerar esse insight, para mastigar esse dado na boca de alguém. A liderança de CS tem que saber contar isso e se antecipar. John Maxwell, mesmo que eu gosto bastante, ele sempre falou num podcast recente, né? A liderança tem que ter visão e tem que se antecipar. Tu sabe que vai dar rolo, sabe que tá pegando fogo naquele ponto ali, tu sentiu algum negócio, se antecipa, exporta uns dados, tenta trabalhar com alguém, joga no GPT, tenta gerar algum insight específico para conseguir antecipar, levar isso para uma reunião importante, sabe? Senão a gente fica sempre atrás. Sim. É muito, né, muito comum. Então, eu acho que explicar o porquê e saber contar essa história com dados, né, provar, contar esse ponto, eu acho que os founders, então, peraí, deixa eu te ouvir. Gostei desse caminho. Continua a falar. Continua, que não é feeling, Uhum. mas agora tu está trazendo a coisa real, sabe? Legal. Enquanto você fala, eu lembrei de uma história de um CEO que me chamou para dar uma palestra na empresa. E a Uhum, palestra sobre CMI. Pô, achei muito curioso, né? Geralmente quem me chama para falar sobre isso, coisas mais avançadas em CS. CMI é Customer Maturity Index, né? Para quem não conhece a métrica. Geralmente quem me chama para falar sobre isso é a liderança de CS ou até o próprio CS ali para mostrar para o CEO aquilo. Então foi o inverso. O CEO me trouxe aquele pedido. Eu trouxe, mostrei para o time como que a gente fazia o CMI, como que eram cases de mercado. Deixei ali basicamente o segredo de como fazer, né? Quais são as perguntas que eles poderiam fazer, ainda trouxe bem mastigado ali, já conhecendo o mercado deles. Aí eu fui conversar com eles depois de alguns meses e o semi não tinha sido feito ainda. uhum, Eles não tinham entregue isso. E aí o CEO me trouxe a preocupação, pô, não estou confiando muito na pessoa que está aqui na liderança e tal. E aí eu fui olhar os números de churn, NPS estavam bons, churn estavam bons, só que o cara não confiava na liderança de CS por alguns motivos. E justamente eram esses motivos. Porque, pô, ele trouxe uma coisa interessante, nova, para trazer para a área, e a liderança não implementou. Então, às vezes é perceber isso também, o que, que é valor para a liderança, porque às vezes você está entregando lá as tuas uhum. métricas, churn, né? Você está entregando um bom NPS, você está entregando um LTV sustentável, está funcionando, mas a liderança ela precisa de alguma coisa, a autogestão ali, né?
ela tá precisando ou sentindo falta de algo que você não está entregando. Então, acho que casando com essa questão do que o Luiz falou, né, do- o que precisa, né, o que a gente precisa entregar para o porquê das coisas, né? Esse é o ponto. Uhum. E Então, total. E, cara, eu acho que, tipo, até saber como é que essa liderança prefere, né? É, como é que ela prefere? Ela vai essa ser uma entrega, pessoa. né? O áudio de Slack funciona muito para esse líder. Ele vai te mandar uns áudios de 10 minutos, vai mandar de volta. Ele funciona em ligação de WhatsApp, porque ele vai estar no trânsito, ele te liga para falar sobre essas paradas. É no one-on-one, que ele gosta muito da figura da coisa do one-on-one e faz presencial. É assim, é assado, é um vídeo de Loom, né? Como é que essas coisas se dão? Como é que descobriu? Tu vai entendendo. E até pode perguntar, líder, tô achando, você, né? Você tá ouvindo isso, mas líder, eu tô achando que a gente tá, porra, distante, tá desalinhado nesse ponto, por exemplo, tal, tal, tal. Qual a melhor maneira que a gente pode se comunicar melhor agora, cara? Será que eu mando esse relatório que tu pede no segunda-feira até meio-dia pra tu já ver? Na nossa terça-feira a gente já tá alinhado. Qual é a melhor maneira? A gente fecha a semana com uma reunião ali final, falando da próxima, olhando pra agenda. Então, perguntar, fazer a pergunta besta, né? De como é que a gente se comunica melhor? Pra tu entender mais esse ponto aqui que a gente tá conversando. Não custa nada, em vez de ficar adivinhando, né? Exato. É, para adaptar-se. Perfeito. Cara, a gente cumpriu aqui a nossa agenda muito bem. Faltaram 2 itens aqui, mas não fique com conhecimento de que faltou algo. Se você gostou desse papo, compartilhe aí com os seus times, compartilhe com o seu CEO. Se a gente conseguir aqui uns 1000 plays nesse episódio, a gente faz aí a parte 2. Convido o Lui aí pra gente fazer uma parte 2 sobre esse papo, porque eu acho que a gente não. Provavelmente a gente não atacou nem uns 2% aí de tudo que envolve Uhum. liderança em CS. Mas eu acho que deu pra gente discutir alguns pontos e trazer alguns insights, com certeza, muitos insights. E Lui, considerações finais, quer mandar um beijo aí pra galera do Kawaii? O que você pode trazer? Cara, eu acho que, enfim, é um desafio bem grande, né? Liderança em CS. Aham. Eu acredito que seja um negócio de uma escolha, quase um chamado, uma vocação, assim, para estar vivendo isso. Essas buchas, tudo ao mesmo tempo, essa reestruturação que o Bento falou, né? E se tivesse uma dica final, praticamente, né, um recado final, mas não se, assim, a gente está na era de AI, muita gente falando que, né, os livros, como eram antes, eles acabaram, aquela coisa de Uhum. ler o autor, entender essa ideia, se eu posso gerar em AI e ver um vídeo no TikTok e um shorts ali minúsculo e os stories rodando o dia inteiro e tal. Mas, cara, back to the basics, assim, voltem para a base, leiam livros completos de liderança, autores, eu falei Ben Horowitz, né? Hard Things About Hard Things, eu falo muito. O Gestão de Alta Performance também, High Output Management do Andy Grove. Vão para os básicos, perguntem, né, para pessoas próximas, né, livros de liderança ou de gestão, ou tipo tech, se vocês, né, têm isso para se basear, porque eu acho que vai fazer diferença. A geração nova não está lendo mais, né, enfim. E eu acredito que isso possa trazer mais base, sabe? Um pouco mais de solidez e mais de repertório para vocês ao longo do caminho. Então não deixe, né, o celular atrapalhar uma leitura mais aprofundada, né? Enfim, e coisas desse tipo, porque acho que isso faz bastante diferença. A gente faz muita entrevista, né? Eu passo, porra, Uhum. no mínimo 3 horas por semana em entrevista com pessoas e tal. Tem diferença, né? A gente conseguir construir esse repertório e conseguir ter mais solidez para as coisas assim em geral. Muito bom, muito bom. Boa. Legal. O pessoal pode te seguir pelo LinkedIn, qual que é o melhor canal? Acho que sim. Estou muito parado este ano, assim. Estou uma vergonha de conteúdo, mas LinkedIn, Louis von Holem, estou lá. Quando dá, eu posto, né? Estou postando bastante vaga esse ano, na verdade. Mas em algum momento da vida eu volto aí a gerar mais conteúdo recorrente, né, ao longo do caminho. Mas acho que o LinkedIn é um ótimo ponto. E também tem podcast antigo, né, com outros episódios, tá? Customer Success by Louis, nome do newsletter também, tudo igual. Mas, como eu falei, tá um pouco mais antiga. Esse nosso podcast aqui do nosso querido Vinícius Bento tá muito mais atualizado, né? É, Muito mais atualizado. maravilha. Então, Lui, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado por você Boa. que ouviu até aqui. Toda terça a gente acaba lançando aí. Ah, Bento, 2 semanas você não lançou. Eu estava de férias, estava no México aqui curtindo. Trouxe um chaveiro pro Lui.
lá do México, do Chaves, né? Veio do Chaves, né? Sim, veio do Chaves com muita honra. Um Chaves no barril. Meu Deus, comi praticamente aquele churros, não sabia, eu não sei como é que eu explicaria, um folhado de chocolate assim muito bom. É. E veio um Chaves, né? Minha filha roubou o Chaves, mas eu roubei de volta, pra que a gente não perca esse mini Chaves de chaveiro, né? Então, fantástico, obrigado pelo presente. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Estamos juntos. Valeu! Valeu!